Olá galera, meu nome é João Luiz Braga, sou analista daqui da Encore. Agora é dia 10 de janeiro, são 7 e pouquinho da noite aí. Feliz ano novo a todos, né? Obrigado pela companhia no ano passado de todos os vídeos, 3 anos já gravando esse vídeo mensal aqui. Super felizes aqui. O ano foi bem legal, acabou que né, novembro e dezembro deu o retorno do ano aí. Vamos falar um pouquinho sobre dezembro, um pouquinho de perspectivas desse vídeo. Esse vídeo está ficando bem longo, tá? Tem bastante coisa para conversar. Mas vamos começar antes da performance do ano passado e um pouco de recado. Bom, o dezembro também acabou sendo um mês super forte depois de um novembro espetacular, né? A gente entrou no começo de dezembro aproveitando para fazer alguns hedges e algumas ações que foram muito bem em novembro e chegaram no nosso target, a gente vendeu. Então acabou que a gente foi um pouquinho pior que o índice aí. O Ibovespa subiu 5,4 no mês de dezembro e fechou o ano em 22, pouquinho, 22,2 no ano fechado. O SML subiu 7, subiu até mais, mas foi um ano pior, né? Quem diria? Porque todo mundo esperava que quando tivesse um ano forte, o SMLL, que é o índice mais representativo da Bolsa, fosse melhor que o Ibovespa, mas não foi. Porque a grande parte da composição do Ibovespa da alta foi Petrobras, que teve um ano espetacular. Então, apesar do SML ter andado mais em dezembro, 7 contra 5,4, ele fechou o ano subindo 17, menos que o Ibovespa, e isso é bem relevante para este ano, tá? Que se continuar, eu acho que o SML deve ir melhor que o Ibovespa. O Encore Ações subiu 5,1 no mês, quase, perdeu 0,3 do Ibovespa, e fechou o ano subindo uns 21,8, também bem pertinho do índice aí. Um ano que eu considero bom, porque a gente teve que tirar essa diferença de Petro nas outras, que a gente até teve Petro ao longo de grande parte do ano, mas em posição obviamente menor do que o do Ibovespa. O Encore Long Bias foi pior, subiu 3,3 no mês, que para o long bias tudo bem, né, o conceito dele, né, mas como ele estava melhor no ano antes, ele fechou até melhor do que o Encore Ações, ele fechou o ano subindo, depende do FIC, obviamente, mas ele subiu fechando uns 22, ele fechou subindo uns 22%, também perto do índice aí. Então a gente considera isso um ano bom. Para terminar, o Prev 100, né, que é o investidor qualificado, subiu um pouquinho mais que o Encore Long Bias, no mês fechou subindo 3,6 e no ano 23,5, aí ganhou com alguma folga de todos os benchmarks. A nossa avaliação do ano é que foi um ano bom, especialmente para no Corações foi um ano ok, mas para o Long Bias foi um ano bom, um ano de recuperação. A gente voltando lá no começo do ano aconteceu muito concentrado obviamente no finalzinho do ano, mas o que a gente achava. E agora vamos entrar aqui em 2024 com bastante gás. Mas é isso, né? A bolsa anda em degrau, galera. Eu costumo falar sempre isso, já falo isso há muitos anos. E a gente não sabe, nem eu, nem ninguém sabe, quando é que esse degrau vem. A gente ficou o ano passado inteiro, né? Teve algum momento de melhora, piora e tal, mas o degrau veio no finalzinho do ano, plá, fez o ano. E a gente nunca sabe quando isso. E é por isso que a gente fala muito sobre estar posicionado, né? Ficar posicionado na bolsa. Mas vamos lá. E para quem também está animado a ficar aqui na bolsa, conhece a gente, quer conhecer mais, quer estudar um pouco mais sobre os nossos fundos, entra no nosso site encore.am, de Asset Management, encore.am. A gente também está no Instagram, @encore.am, eu estou no Twitter, JL Braga, todo mundo conhece. Quem quiser bater um papo e conhecer mais, entra no nosso site, nossos fundos estão nas principais plataformas. A gente acha que esse ciclo tá só começando, tá, galera? Mas vamos lá, vamos falar de cenário, que é o que importa, tem bastante coisa para mostrar. Vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar bastante de China, vamos falar também um pouco de Brasil, e aí com foco em consumo, que eu acho que pode ser uma história boa para o ano. Mas começando nos Estados Unidos, bom, a gente continua vendo essa dinâmica que a gente tem falado desde lá, pós aquele tweet do Bill Ackman que a gente falou nos últimos vídeos, que são os dados vindo não fracos, né? Teve até dado como payroll na sexta passada, que eu vou falar um pouquinho, até pro lado até um pouquinho mais forte, mas o fato é que esse dado mês em linha é o melhor cenário possível, né? Porque se o dado vem muito fraco, o mercado fica preocupado com desaceleração muito grande da economia por lá. Se vier muito forte, meio que atrapalha a tese de corte de juro, que é a grande tese que fez o mercado andar a partir de outubro. Então o cenário do jeito que está vindo é muito bom e continua vindo. E nesse cenário, no começo de dezembro,
Teve um cara chamado Christopher Waller, né, que é um dos diretores do Fed, que inclusive ele é considerado hawkish, né, ele é considerado austero, ele é, na dúvida, mais juros, né, assim, tentando simplificar o conceito. E ele veio falando no começo do mês que ele achava que o ciclo de alta de juros lá do ano passado por lá já teria acabado e que na verdade o debate deveria começar sobre cortar juro. Então o cara Hawkins começava a vir falando disso, era bem relevante. O mercado até deu uma animada na hora. Depois no meio do mês, veio a tal da reunião do Fed, né, a reunião do Banco Central Americano por lá, e foi a vez do Powell, que poderia até não concordar, não, foi a vez dele falar a mesma coisa, aí o mercado animou bastante, aí foi embora. E em algum momento isso inclusive chegou a precificar 100% de corte, de chance de um corte, né, de 25 bips, 0,25%, em março, já para o Fed. E isso melhorou um pouquinho, mudou, na verdade piorou um pouquinho, que é isso aqui, né? Agora eu tô chique aqui, eu consigo mostrar o gráfico e ver, que é este número aqui, ó, em março 20 do 3 aqui, você pode ver que tem menos 0,675, significa que tem 67,5% de chance de um corte de 25 bips ainda precificado. Chegou a ser 100%, hoje é um pouco menos, mas é impressionante, é corte, já entrar daqui a pouquinho no ciclo de corte, né? E além disso, teve uma outra coisa na ata do Fed que é o seguinte, é a redução, é o início do papo de redução para o possível encerramento do tal do QT, Quantitative Tightening. Parece complicado, mas eu explico. É a história do seguinte, né? Tem o Quantitative Easing, que é quando o Banco Central começa a aumentar o seu balanço, gerando mais liquidez no sistema, e o Quantitative Tightening é o oposto, é o Banco Central tirar liquidez do mercado, diminuir o seu balanço. O que faz certo sentido, né? Se o Waller e o Powell falaram sobre cortar juro, ficar com Quantitative Tightening não faz muito sentido, porque é mais ou menos você pisar no acelerador e no freio do carro ao mesmo tempo, né? Vamos combinar que não faz muito sentido. Só que essa discussão de redução do Quantitative Tightening não era esperada para agora, era esperada mais para o meio do ano que vem. E eu acho que por isso também que o mercado animou, é mais uma questão expansionista. Em resumo, isso vai bem em linha com tudo que a gente vem falando aqui já há um tempão, que é o tal do Fed Pivot, né? Acabou, galera, acabou o ciclo restritivo, e agora a gente está entrando no ciclo expansionista por lá, e obviamente isso é muito bom para preço de ativos, por isso que a gente está animado por aqui. Bom, uma coisa bem anedótica ou rápida, tem um analista americano chamado Tim Dye, sei lá como é que fala o nome dele, que a gente gosta muito por aqui, a gente segue ele. E na opinião dele, ele fala, e é muito engraçado porque esse cara acertou a ida, acertou a volta, esse cara gabaritou. E ele tem falado recentemente, que na opinião dele, obviamente, os modelos do Fed vão apontar lá em março, quando o Powell olhar no modelo dele para ver o que ele vai fazer, né, em relação ao juro, o modelo dele vai apontar que se ele não cortar, ele vai jogar os Estados Unidos num hard landing. Essa é a opinião dele e se for isso, também seria algo bem bom que o Banco Central não quer. O Banco Central por lá, né, que tem, ele não é igual ao nosso, que só tem a meta de inflação, lá também tem meta de emprego. O cara não quer jogar a economia em um buraco, né? Então é por isso que isso é tão importante. Se ele tiver certo, é muito bom pra gente, né? Vamos ver se ele vai acertar. O time do I acertou tudo, vamos ver se ele acerta de novo. João, mas semana passada não teve esse payroll forte, e isso não vai meio que contra o que você está falando aí, de dados mais fraquinhos e tal. De fato, o dado pareceu forte mesmo, aqui está ele de novo, né? Mas teve uma coisa curiosa, né? O que é isso, né? Aqui está cadê aqui? Change in non-farm payrolls, essa aqui, né? A expectativa era 175, a criação de 175 mil empregos, e veio 216. Primeira reação do mercado, meu Deus, né? Mais forte que o esperado. Só que você olha, a revisão deste mês, que é isso aqui, do mês anterior, que é isso aqui, e de 2 meses atrás, que aí você tem na soma do agregado aqui, foi de menos 71 mil empregos. Então, na verdade, veio aqui uns 40 mil a mais que o esperado, só que veio uma revisão para trás nos antigos de menos 71. Então você compõe isso aqui, e eu acho que a galera olha mais o número headline, menos este número revisado. Então foi curioso, porque na verdade o número não foi forte. E teve alguns outros componentes fortes, como inflação de salários, que é esse average hourly earnings aqui, que realmente veio forte.
Mas enfim, o número foi ok. E no mesmo dia, na mesma sexta-feira, no começo da tarde, meio-dia de lá, já veio aqui o ISM, que veio um pouco mais fraco que o esperado. ISM é um índice de atividade, né, em serviços, e veio mais fraco que o esperado. Então o mercado já falou, não, tá tudo tranquilo, o mercado já animou de volta, então não acho que mudou nada. E ainda sobre emprego, tem um gráfico que eu vi que eu achei muito legal, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é a tal da Beverage, a curva Beverage, para mercados envolvidos, é esse gráfico na tela agora. Que é o seguinte: no eixo X, esse é o gráfico da Goldman, no eixo X é a taxa de desemprego. E no eixo Y é o percentual de vagas, né, de job openings. Né? E você percebe que o normal obviamente, ter uma curva diagonal aqui, né? Quanto mais job openings, menos desemprego, e por aí vai. Aí no Covid isso bagunçou bastante, o desemprego veio fechando com vagas sendo criadas, né, num número muito maior que o normal, e isso era o grande medo de todo mundo. Falei, caramba, com muita vaga de emprego sendo ofertada, você tem inflação de emprego. Olha que curioso o que está acontecendo. Todo mundo achava que isso poderia ser corrigido com mais desemprego, mas está sendo corrigido de uma forma meio que espetacular, que é as vagas estão sendo fechadas sem aumentar o desemprego, vindo por aqui, ó, e a gente já está quase normalizando para o nível pré-Covid. Eu achei super interessante e eu queria trazer aqui para vocês. Isso tudo num ambiente que a inflação parece estar controlada. Né? Isso aqui é a inflação dos países desenvolvidos nas 10 economias, né, G10, e também, que a Goldman adicionou, os IEMs, né, os mercados emergentes, que começaram a subir o juro cedo, como por exemplo o Brasil, Chile e mais alguns. E você vê que a inflação também já tem vindo para níveis normalizados. É por isso que a gente acha que tem a tal virada do ciclo. Né? E isso tudo, além de. Beleza, então você teve a correção do emprego num ambiente de inflação controlada, num ambiente que o crescimento surpreendeu. Isso aqui foi. Essa aqui é a previsão do PIB, porque ainda não tem tudo fechado, né? Mas é a expectativa do mercado do PIB do ano passado. Você percebe que no começo do ano, isso é óbvio que é ponderado pelo PIB, porque é o PIB mundial, né? Aí você percebe que do começo do ano até o final só teve revisão para cima. Então você teve uma inflação, você teve um aspecto, né, global no ano passado de emprego corrigindo, inflação caindo, com crescimento subindo, né? Assim, é muito bom, né? Não à toa as bolsas foram bem nos Estados Unidos, foram bem por aqui também. É realmente muito bom. E agora a gente está diante, soma isso tudo, né? A gente está diante do ciclo de corte de juros, dado que aqui também, né, não só dos mercados desenvolvidos, mas também aqui a inflação está acomodando. Pô, parece muito bom, né? Ou talvez um ponto de atenção que eu achei curioso também, quis trazer para vocês, esse aqui, ó. Esse aqui é uma tabela do Charlie Bilello, ele faz muito gráfico, muita tabela legal, né? Esse aqui é um curioso. Ele pegou o Dow Jones, porque aí tem histórico muito longo, né, desde 1900, e pegou quantos all-time highs, né? Ou seja, quantas máximas o índice fez em cada um dos anos. Aí lá em 1900 ele fez 8 máximas. Aí ele ficou um tempo sem fazer máxima aqui e tal. Aí teve a 29, a crise de 29 ficou desde 1930 até 1953 sem fazer uma nova máxima na bolsa. Aí beleza, foi variando. E a gente está aqui desde 2013 numa sequência de várias máximas. Quando olho para isso aqui dá um pouco de medo. Mas enfim, tem uma coisa que eu sempre falo também, né, que um ciclo ou uma alta nunca morre de velho, né? Assim, pô, X anos, né? Então tem que terminar o ciclo. Não é bem assim. Beleza, João, parece que tá legal lá o cenário, lá fora, legal. Mas o que isso tem a ver com a gente mesmo, né? Bom, como eu sempre falo, também, quem me acompanha aqui já me viu falar 1 milhão de vezes, o tal do dollar smile, né? Quando você tem um cenário desse, que é o número em linha ali, nem muito fortão, nem muito fraquinho e tal, é o cenário perfeito para o estrangeiro pensar, cara, beleza, o que tem por aí, né? E investir em mercados emergentes. E não deu outra, né? O gringo veio babando nossa bolsa em novembro e dezembro. Esse aqui é o fluxo da bolsa, né? No ano passado. A linha laranja aqui é o investimento estrangeiro. Olha aqui, de novembro para frente, foi uma linha reta para cima, fechando o ano em 60 bi. Aqui estava bem menos. Por aqui chegava, era coisa de 10 bi investidos. Então foi assim, 50 bi que entrou em 2 meses. E esse foi um dos motivos
de que a nossa bolsa foi bem, né, num cenário como esse. A gente aqui também tem recebido, né, bastante demanda de estrangeiro para quem conhecer mais, e isso ficou bem evidente com esse fluxo da bolsa. E você fala, pô, João, mas você acha, beleza, legal, foi, aconteceu, mas você acha que isso continua? Sim, eu acho. Primeiro por causa do cenário, que eu já falei um pouco, que continua favorecendo. Mas tem um gráfico que também eu quis trazer que me surpreendeu muito, que é esse aqui, tá? Esse gráfico, deixa eu explicar. Eu tirei ele de um relatório da Goldman que fala de mercados emergentes, fala de Brasil, que até sendo bem honesto, este relatório específico da Goldman nem está tão animado com o Brasil assim, que eu obviamente discordo, eu estou mais animado, mas esse gráfico aqui chamou muita atenção. Eu vou explicar o que é. No eixo X, nas abscissas, é a diferença de crescimento de PIB, olhando um ano para frente, dos mercados emergentes ex-China, ele tira a China daqui, que é melhor ainda para a nossa análise, o crescimento dos mercados emergentes de China menos o crescimento dos Estados Unidos, esperado. Então é a diferença do crescimento dos mercados emergentes, ex-China, com o crescimento americano. Então, sei lá, aqui está 2 e 2,4. Significa que os mercados emergentes tirando a China vão crescer 2,4 pontos percentuais a mais do que os Estados Unidos, é o que o mercado espera hoje. E no eixo Y, aqui nas ordenadas, é o desconto, no caso em PI, em preço sobre lucro, em uma métrica de valuation, que esse mesmo, né, Emerging Markets ex-China, mercados emergentes ex-China, está negociando em relação aos Estados Unidos. Ou seja, 90% significa que o mercados emergentes está com 10% de desconto, tá 10% mais barato, e por aí vai. A gente está num cenário agora que fugiu da correlação. A correlação é isso aqui, né? Fugiu, veio para cá. Ou seja, um diferencial de crescimento gigante para um desconto gigante. Aí eu fico imaginando o gringo olhando isso aqui, né? Fala, caramba, né? Temos um cenário que é excelente para mercados emergentes, tudo aquilo ali. E aí quando eu olho, lá vai crescer muito mais e tá com um desconto gigantesco, pô, é para lá que eu vou. Esse gráfico me chamou bastante atenção. Né? Então isso corrobora um pouco. E aí, lembrando que eu já tenho falado aqui, que quando você olha para os mercados emergentes, ainda mais ex-China, que é o gráfico que eu mostrei, o Brasil parece uma das opções mais saudáveis, uma das melhores opções. E é por isso que a gente tem visto uma demanda bem grande, como mostrei aqui antes. Duas coisas para terminar ainda lá fora. Esse gráfico aqui é curioso. O que é esse gráfico? Esse gráfico é o fluxo para bolsa, né, para ETF e para mutual funds de bolsa lá nos Estados Unidos. Você percebe que não, a alta toda da bolsa lá fora foi com pouco inflow, com pouco dinheiro entrando nos fundos de bolsa, bem parecido com aqui. Na verdade, aqui o dinheiro saiu, né, dos fundos de bolsa, e mesmo assim a gente teve toda essa alta do ano passado. Então foi o pior ano nos últimos 4 de fluxo de bolsa. Mas, se você olha para o money market, né, que é a renda fixa americana, aí teve entrada gigantesca por causa do juro mais alto, que também é bem parecido com o que a gente viu aqui no Brasil, né? Em outras palavras, se o juro lá fechar, né, como a gente espera que feche, como já está na curva, né, como não é só a gente, o mundo inteiro espera, pode ser um fluxo voltando, né, esse dinheiro voltando da renda fixa para vir para a bolsa, que é a mesma coisa, aliás, que eu acho que vai acontecer aqui. E no Brasil tem uma questão que algum dia eu vou elaborar mais no vídeo e falar mais, que é o seguinte: esse vai ser o primeiro ciclo de corte de juro relevante no Brasil, pós-financial deepening, né? O que é isso? Pós esse crescimento gigantesco das plataformas e os clientes saindo dos bancões, indo para as corretoras, para plataformas, para produtos mais requintados, para assessoria, tudo isso. Esse vai ser o primeiro corte de juro com essa grande migração. Ou seja, o pessoal adora falar que no Brasil a porta de saída da bolsa é pequena, então quando sai a bolsa desaba. Mas a porta de entrada também é pequena, né? Então se de fato tiver um movimento muito grande de volta para a bolsa, eu acho que a gente imagina o que vai acontecer. Então, nos Estados Unidos é isso, segue o jogo, os dados estão vindo muito bons, amanhã tem CPI, amanhã tem, aliás, quando eu soltar esse vídeo, talvez já vai ter saído a inflação, vamos ver se segue na mesma toada, enfim. Bom, saiu a inflação americana. O número completo veio um pouco acima do esperado, mas o núcleo, que é mais importante, veio em linha. O Braga mandou avisar que não muda nada no cenário, segue o jogo. Vamos falar um pouco de China.
a gente continua meio cético, tá? Essa alta toda do minério que aconteceu aí, ah, não mudou muito a nossa cabeça, não. E acho que também não mudou muito a do mercado, que é esse gráfico que eu botei na tela aqui agora. O que é isso, né? Em laranja aqui, ó, é o minério. É um futuro de minério, tá? Mas é um minério em dólar, porque 151 aqui é um pouco maior do que os números que a gente tem na cabeça, que é 140 e tal. É perto, né? Mas você vê que o minério subiu pra caramba, e em branco é a ação da Vale em dólar, a ação caiu, né? Então assim, ela ficou parada, vai, considerando 2 meses aqui. Ou seja, não acompanhou a alta do minério. Então não é só a gente que está meio cético, né, com essa questão de por que o minério subiu. Acho que tem questão sazonal, tem várias coisas, mas você olha para outras commodities, não teve o mesmo movimento. Enfim, uh, já começou a enfraquecer o minério, tá? Nos últimos dias já está caindo, então corroborando que talvez isso aí foi meio. Apesar de que janeiro, se você olha a sazonalidade para o minério ao longo de vários anos, a sazonalidade é positiva, tá? Pré-ano novo chinês lá. Mas mesmo assim o minério já começou a dar uma queda. E um dos motivos, e tem alguns gráficos que eu trouxe, um deles é esse, eu vou falando devagarzinho cada um deles. Um deles é esse aqui, que é o dado da CISA, de 10 dias, é um dado de alta frequência de produção de aço, e 2020, cada linha desse aqui, cada linha é um ano, né, para você ver essas áreas certinha, e 2023 a linha vermelha, perceba que o último dado foi bem ruim. Então isso já começou, caindo 14% na semana, isso já deu uma desanimada, né? E aí teve também o primeiro dado de properties, né, que é o dado de real estate, né, de mercado imobiliário por lá. Esse dado aqui parece complicado, mas eu vou explicar. É o de novas vendas, né? Que é o New Sales. Repara também, é igual o gráfico passado, cada linha é um ano. E no final do ano passado, que é essa linha verde aqui, ó, ele melhorou no final do ano passado. Isso ainda em níveis muito baixos, mas a galera deu uma animada. Isso aqui certamente colaborou para aquela alta do minério que eu tinha mostrado. Olha como é que abriu 2024 em vermelho aqui. Plum, lá embaixo. Então já começou fraco, né? E um dos motivos que o pessoal fala é que os estoques de minério estão baixos, e de fato estão, e junto, o estoque de minério baixo junto com a sazonalidade, isso seria um motivo para alta. Tá baixo, mas começou já a melhorar. Esses gráficos são bem longos, desde 2010. Isso aqui são nos portos, né? Já começou a melhorar, e isso aqui são nas mills, né, nas usinas pequenas e médias, também já começou a aumentar. Então, assim, a gente olha para isso tudo, assim, a gente acha o cenário meio ruim, né? Pode ter mais estímulo? Pode, mas teve bastante e o cenário ficou fraco desse jeito. O minério pode ficar parado nesse nível? Pô, se ficar parado nesse nível é ótimo para Vale. Ótimo. 140, Vale gera um monte de caixa. Mas eu acho difícil também apostar nisso. E aí, até indo para uma visão um pouco mais estrutural de China, né? Trouxe alguns gráficos só para ilustrar. Essa aqui é a confiança do consumidor, né? Que eu achava que ia voltar a continuar melhorando pós reabertura aí com a história dos estímulos. E não, já começou a piorar de novo. Além disso, teve uma história muito. Essa aí agora é bem longo prazo, mas teve uma história longa na China que foi a história do bônus demográfico, que é esse gráfico aqui, ó, beleza, aqui em cima, agora lá. Em azul escura, que é a China, e em azul claro é a Índia. O tal do bônus demográfico da China meio que já parou, agora é para baixo, agora pelo contrário, agora é envelhecimento populacional que vai rolar por lá. Enquanto na Índia não, ainda vai ter várias décadas, parece que a Índia está mais bem posicionado aí nessa história de bônus demográfico daqui para frente. Então, assim, a gente está um pouco cético com essa história de commodity. Então, a gente não tem Vale e a gente está até negativo com siderurgia. A gente tem short numa siderúrgica brasileira. Bom, um pouquinho sobre petróleo aqui. Que a gente ainda tem posição na carteira, a gente tem PetroRio e 3R, a gente até aumentou 3R no começo do ano aqui, porque ela deu uma bela queda. Meio que a gente não sabe muito porquê. Bom, o petróleo caiu, né? Ele foi para baixo dos 80, mesmo com a OPEC cortando a produção, tudo aquilo ali. E desde então o mercado está confuso. E tem notícia para todo lado, tá? E ainda mais se a gente olha, que a gente gosta de olhar aqui também, acompanhar os dados de alta frequência. Então vou trazer aqui algumas coisas. Do lado negativo, por exemplo, né? Um dos motivos que eu até acho que teve essa queda, talvez o principal motivo, foi que a produção nos Estados Unidos, que muita gente achava que ia cair por causa de depressão, sei lá, dos poços de shale e tal, dos poços americanos, na verdade não, a produção dos Estados Unidos segue no recorde. E isso obviamente adiciona capacidade. 2. Teve aumento de produção em Irã, Rússia, Brasil, Guiné, também que foi melhor que esperado. 3. A demanda implícita por produtos, né, de petróleo
tá baixa nos Estados Unidos por umas questões bem esquisitas, né, bem específicas, talvez pontuais também. Por exemplo, teve tempestade que limitou a mobilidade, trucking, né, caminhão está abaixo da média, teve, sei lá, um inverno um pouco mais quente, diminuindo uma demanda sazonal por heating oil, enfim. 4. A demanda por jet fuel, por jato, está menor, a recuperação está menor que o esperado, tá? 5. Especialmente no diesel, os cracks, spreads, né, que é o quanto quanto agrega valor para você pegar o petróleo, quebrar e transformar nos subprodutos, isso está pressionado. 6. Já falamos, China está meio fraca, a demanda aparente meio que desacelerou. 7, aí é uma coisa bem específica, que é olhar para a curva futura do petróleo. Você percebe que o primeiro, né, o petróleo à vista, ele está abaixo do primeiro futuro, chama contango isso. Significa que está sobrando petróleo no curto prazo. 7, está tendo uma grande construção de estoque, tá, de petróleo e também dos produtos finais nos Estados Unidos nos últimos 2 meses, inclusive com várias ultrapassando a média histórica e dos últimos 5 anos. Então, isso aqui foram todos os motivos negativos. Acho que o primeiro, que é a questão da produção, primeiro e segundo, a produção nos Estados Unidos e em alguns outros países mais forte que o esperado. Do lado positivo do petróleo, a gente teve as refinarias independentes chinesas estão importando mais que o esperado. Tá? Isso mostra um apetite por refino, porque eles pegam esse petróleo, refinam e exportam. E aí tem várias leituras. Tem gente que lê isso e fala, tá vendo? Talvez a demanda para a China, olhando para frente, não é tão baixa, porque esse cara tá lá, tá esperto lá. Então você que está vendo a demanda aparente cair, na verdade, vai subir para frente. 2. Nos Estados Unidos os estoques aumentaram, como eu falei, mas no resto, o OECD, os estoques caíram, tá? Mesmo construindo nos Estados Unidos. 3. Tem essas histórias, isso é bem relevante, tá? Porque é difícil especificar e fica como opcionalidade aí para cima, que são essas, que a gente chama de possíveis disrupções, né? Disruptions, por crise geopolítica, a história do Mar Vermelho lá, Red Sea lá, que não está passando. Na verdade, parece que o navio de petróleo passa. Container é que o bicho está pegando um pouco mais. E alguns outros que estão acontecendo. Então, a gente acha que isso pode ser, né, a gente pode acordar qualquer dia com mais notícia disso, o que pode fazer a galera assustar um pouco o petróleo. E por fim, que é uma coisa que a gente olha bastante, na verdade o quarto ponto é o fato de que o posicionamento dos especuladores está bem leve, tá? Não tem tem muita gente vendida, pouca gente comprada, isso facilita ter algum short squeeze, esse tipo de coisa. 5. Aí já fica um pouco difícil, que tá tendo força maior, né, num campo na Líbia, que é de 300 mil barris dia, por causa de protesto. Se isso dura mais, enfim, pode trazer aí também alguma correria para o mercado. Enfim, tem muita coisinha. O que eu quero mostrar aqui, eu falei 7 motivos negativos, sei lá, 5 positivos aqui, é que tem muita coisinha acontecendo. Mas a verdade é que se soma isso aqui tudo, a gente acha que fez sentido essa queda mesmo. Essa queda aí para os 70 e poucos faz sentido, a gente acha que é por aí mesmo. Foi justo. Por outro lado, um mundo com menos desaceleração do que o esperado, como eu mostrei lá no começo do vídeo, a história do PIB sendo revisado para cima, ajuda a estabilizar o petróleo, e tendo essas disrupções como opcionalidade de curto prazo, a gente acha que foi. É isso aí mesmo, talvez daqui um pouco para cima, e no curto prazo. Pro longo prazo, a gente tem que considerar que a OPEC tem bastante capacidade ociosa, e isso é uma preocupação. Então, a gente, nesse nível de petróleo, as nossas ações ainda têm bastante geração de caixa, estão indo bem, então a gente ficou com elas. Já em aço a gente está até vendido, e em minério a gente está zerado, e o China como um todo meio cético. Brasil, né? Vamos falar de Brasil agora. Aqui no Brasil tudo continua mais do mesmo. Até a gente costuma falar que final do ano para janeiro tem pouca emoção, né? Porque a política fica meio ofuscado, mas na verdade dessa vez não foi assim, não. Foi com emoção. No finalzinho do ano passado, o Haddad ali anunciou, buscando mais dinheiro, né, na questão do fiscal, a história da limitação do crédito tributário ali.
é uma questão da tese do século, foi uma questão que a gente mesmo tem que estudar bem, que a gente acha que politicamente até foi meio mal conduzido logo depois da MP 185, né, que foi a questão da subvenção. Já vi com essa, logo depois a gente acha que talvez tenha tido muita sede ao pote e vai ter gente ali politicamente incomodada com isso, mas o fato é que, do ponto de vista fiscal, a 1185 foi um certo sucesso, né, das subvenções. A gente acha que vai ter muita judicialização, vai ter muita história para contar ainda, muita água passar debaixo da ponte, mas estimativas de arrecadação, eu vi qualquer número entre 30 bi e 80 bi de reais, tá? Assim, é um leque bem grande. O nosso chute educado, né, é algo por volta de 40, né, que é bem relevante. E essa outra do fim do uso do crédito tributário, ou da limitação de uso do crédito tributário, 30 bi, assim, é bem relevante. Então, isso tudo, com aquela história que o Haddad convenceu o Lula a não falar sobre mudança de meta de fiscal, a gente acha que a discussão, né, o risco, né, a chatice de ficar debatendo sobre fiscal, atrasou. Agora isso ficou lá para final de fevereiro, começo de março, o que é uma boa notícia aí para o curto prazo. Então, e de resto, tá aí, né? Não tem muita coisa para sair. Então, eu queria focar em Brasil numa coisa que, que eu acho que tá um pouco fora de radar e que chama muito a nossa atenção e que pode ser uma grande tese para este ano de 2024, que é consumo. Ah, esse setor, em sua maioria, né? Claro que tem exceções, né? A própria Vivara que a gente tem foi bem e tal. Mas esse setor, em sua maioria, foi um setor que sofreu no ano passado, né? E a gente está vendo do ponto de vista macro, do ponto de vista micro também, tá? Mas do ponto de vista macro, muita coisa a melhorar por ali. E aí teve um monte de relatório que a gente viu, eu separei vários gráficos de dois excelentes relatórios. Um do Morgan Stanley, que tem a participação de vários analistas lá, como o Andrew Rubin, a minha amiga Julia Rizzo, o Jorge Cury, uma galera que assinou esse relatório, eu trouxe alguns lá. E também um relatório legal do Santander do Rubem Couto, queria mandar um abraço para todos eles. E, e, é bacana, então eu separei aqui para mostrar para vocês, vamos lá, né? O primeiro gráfico que eu ia mostrar é do Morgan Stanley, que é uma pesquisa que eles fazem, e aí é meio quebrada, não é bem, você vê o eixo X aqui, ele é meio bagunçado, porque é quando sai a pesquisa, mas você percebe que em termos de desemprego, é um dos menores desempregos da série histórica, que faz muita diferença. E aí, essa outra pergunta é como é que você vai conseguir pagar as suas contas? E o número de pessoas que falou que não pode pagar as contas, que são os 10% aqui, é o menor número de toda a série histórica aqui da pesquisa também. Aí vai e olha para o lado do dado do Banco Central, né, que é o Consumer Debt Service. O que é isso? Né? É quanto o consumidor da sua renda, ele está gastando com o serviço da dívida, né, com o juro da dívida, que também, esse gráfico é bem longo, desde 2007, percebe que ele teve o pico lá em cima, lá no Covid, e isso tem caído aos poucos, e já melhorou bastante, ou seja, está sobrando um pouco mais de dinheiro, essa curva está comportando bem. E por fim, esse último gráfico aqui, esse gráfico é nosso, antes de entrar no último, esse gráfico é dos dados também do Banco Central, de inadimplência dos bancos, né, de acima de 90 dias. E você percebe que também já começou a melhorar, até para o Bradesco, que foi o que mais sofreu, né? E esse dado é da semana passada. E, por fim, esse dado que eu achei muito legal, que é o do Rubem lá do Santander, que é qual que é o preço, quanto você gasta numa cesta básica em percentual do salário mínimo. E perceba que isso colapsou no ano passado e está colapsando também para este ano, né? Isso é bem relevante para consumo, porque significa que sobra dinheiro na mão da população. Né? Um ambiente macro como esse, com as ações tendo apanhado como apanharam no ano passado, a gente está olhando com com bons olhos, com bastante carinho para o setor, então, para agora, para 2024. E aí, falando sobre juro, que a gente falou um pouco agora, esse gráfico rápido, eu quis trazer esse gráfico rapidinho aqui, que é do Vitor Scalei, um abraço para ele lá da XP, é bem legal. O que ele mostra aqui? A linha preta é CDI, eu explico o que é isso. Isso, na verdade, é a função do Bloomberg, né? Isso aqui é o seguinte, ele pega a curva pré da BMF, lá da B3, e transforma isso como seria em
em reuniões do Copom, né, para você ver o que está precificado em cada uma das reuniões do Copom. Então está precificado corte, 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 aí a Selic chegando no final ali, no Selic terminal de uns 9,3, 9,4, aí depois começa a subir aqui, mas não tem nada a ver com aumento de juros, tem mais a ver com prêmio de risco futuro na curva. Mas o curioso é que essa linha preta é essa estimativa do Copom do mercado hoje, que está na curva da BMF, para hoje, né? A linha azul que está escondida aqui e a linha cinza que está aqui é como é que era isso uma semana atrás e 2 semanas atrás. Perceba que nas últimas semanas essa estimativa piorou, né? A galera agora espera menos corte de juro, o que eu honestamente não entendi muito bem por quê. Eu acho que isso tem mais a ver com o que aconteceu com o juro lá fora, enfim, que eu não concordo muito. O próprio Vitinho Scalé também não concorda. Se olha o XP aqui, ele vem com o juro terminal de 9, até mais rápido que o mercado espera, e fica em 9. O Focus até tem menos, mas o Focus a gente considera menos. Mas o fato é que se a inflação for lá para os 3,5 que muita gente espera, mesmo 9 ainda parece muito, né? Então acho que isso aqui tem mais viés para baixo do que para cima, o que também seria potencialmente muito bom para a Bolsa, né? Uma Selic terminal de 9 com inflação de 3,5, né? Bom, de Brasil é isso também, então segue o jogo, tá bacana e de fato tem indicadores em macro que estão parecendo bem legais, né? Para terminar, que já foi, vai ser o recorde esse vídeo, já foi 30 e tantos minutos, falando um pouco sobre a nossa carteira, mudança, tudo isso. Bom, como eu falei no começo, a gente foi bem lá em novembro, aí uns papéis chegaram no target, a gente diminuiu, então a gente chegou a ter ali por volta de dezembro uns 14% de caixa no Encore Ações. E no Encore Long Bias, até um net long ainda menor, porque a gente tinha comprado algumas defesas. A gente, especialmente no final de dezembro e no começo deste ano, já gastou todo o caixa. Nesse começo desse ano a bolsa caiu, né, e deu umas oportunidades boas aí. Então a gente está com bastante posição nova. A carteira mudou bastante no final do dia. Para contar um pouquinho. De posição nova, a gente tem Banco do Brasil, que não é tão nova, né? A gente tinha, zerou e voltou agora. E a lógica é a mesma da época que a gente teve, né? O banco está super barato e a gente está vendo um operacional de curto prazo bom. Vai ter o resultado do quarto tri, vai ter a questão do guidance, do que eles esperam para esse ano. A gente acha que vai ser um ano bom, então deve surpreender o mercado. Então a gente voltou para o Banco do Brasil. A gente comprou Vibra, que também tem entregue excelentes resultados. O resultado do último tri foi impressionante, né? Muito acima do que a gente esperava. A gente comprou Cielo, e Cielo é uma que eu estou gostando muito, tá? A Cielo tem alguns business dentro, mas basicamente grandes ela tem dois, né? Um é a Cateno, que é o business de emissão de cartão do Banco do Brasil, que é um business mais estável, e um outro que é a adquirência, né? A maquininha, aquela coisa, antecipação de recebível. Se você desconta a Cateno pelo que a gente acha que é justo, você leva o resto, a adquirência, de graça no nível atual. Isso é muito barato. E no curto prazo, a gente também acha que o ambiente competitivo para o setor de adquirência, que você está levando de graça, melhorou. Então a gente gosta bastante e comprou bastante. Além dessas, tem mais uma posição nova, que é no setor de saúde, que é Fleury, né, que está muito barata, 3 vezes lucro, que é muito barata para uma empresa de saúde, e a gente também acha que o mercado está um pouco atrasado nos números. Aí você percebe que o mercado já começou a revisar para cima o lucro dela. A gente gosta muito disso, né, quando a gente espera algo acima de uma ação que está barata e que é estável, que é tranquila, que é calminha, e que a gente espera um lucro melhor do que o mercado espera. O mercado vai ter que convergir para a gente. Então, em saúde a gente está com bastante posição, né? A gente tem 3 empresas, que é Oncoclínicas, Apvida e Fleury agora. Que a gente, de mudanças, né? Essas 4 foram posições novas, de aumentos marginais. A gente aumentou um pouco de Apvida, que caiu e te aproveitou, Oncoclínicas, Iguatemi e a 3R, que a gente falou mais cedo. No campo das reduções, tá? A gente reduziu o setor elétrico, especialmente em Energisa Equatorial. A gente ainda gosta, mas primeiro a gente está gostando um pouco mais do setor doméstico, como eu falei no vídeo, então o dinheiro meio que vem um pouco daí. Tem um pequeno risco que a gente acha pequeno, tá? Na questão de uma certa politização nas renovações das concessões de empresas distribuidoras de energia. A gente achou um risco pequeno, mas enfim, colaborou para a gente usar elas como funding para as outras. TOTUS a gente zerou. Também, basicamente a gente adora a empresa, mas chegou ao nosso target. Localiza e Intelbras, também pelo mesmo motivo. Tem uma outra que a gente está
Eu vou falar porque a gente está terminando de aumentar, mas a gente está literalmente aumentando a posição nos últimos dias. A gente comprou recentemente, que foi Arezzo. É uma das que a gente cresceu no tema de consumo que eu já falei. Enfim, então com essas compras gastando o caixa e com as defesas que a gente tinha feito lá no começo de dezembro e o mercado continuou subindo, ou seja, elas viraram pó, a gente voltou a estar bem comprado, bem alocado, que conversa com o nosso otimismo. Então a gente não tem mais caixa no Corações, estamos praticamente 100% alocados, e no Long Bias e no Prev, a gente está aproximadamente 95% net líquido comprado, ou seja, na ponta otimista. O ano começou bem aqui para nossa carteira, graças a Deus, apesar do índice estar caindo, né, o mercado está caindo, a gente está subindo um pouquinho, então isso muito por causa das ações que a gente escolheu. Eu continuo achando que é óbvio que vai ter, né, o ciclo, vai ter as flutuações normais de mercado, mas se der um zoom out, a gente está só no começo do ciclo, ainda tem muito corte de juros no mundo inteiro, muito ciclo expansionista por vir, então isso me mantém muito animado a ficar comprado. E é isso, pessoal. Obrigado por chegar até aqui, o vídeo mais longo de todos. Peço desculpa, prometo tentar ser um pouco mais breve, mas tinha bastante assunto para a gente conversar. E quem quiser conhecer mais, gente, subscreve aqui no canal para o próximo vídeo você já receber a notificação. Entra lá no Encore.am para conhecer, saber quem distribui a gente, onde a gente está, conhecer um pouco dos produtos. E manda mensagem, manda comentário aqui, cara, manda mensagem para mim no Twitter, sei lá. A gente tem essa postura de ser transparente, de ser próximo, que eu acho que ajuda o pessoal a ter mais convicção do que a gente está fazendo e confiar na gente para ficar conosco pelo prazo que a gente quer ficar aqui, que é 40 anos. É um prazo bem longo. Gente, muito obrigado por chegar até aqui e até o mês que vem. Um abraço.